Sol. Não, peraí. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui. Vamos hoje, nosso bate-papo aqui vai ser a respeito dos discos diamantados, tá? Disco diamantado, disco para cortar abrasivos, cerâmicas, porcelanatos, paredes, tijolos, telhas, tá? Primeiro ponto, falar dos discos diamantados, quanto aos seus formatos, né? Então a gente tem discos de corte contínuo, disco de corte segmentado e o disco turbo, né? Então tem diferença entre eles, né? Existe uma diferença, o motivo deles terem esse formato. Então a gente tem um disco de corte contínuo, ele é um disco para corte com acabamento, né? Então ele é um disco ele corta pedras minerais, corta cerâmica, corta tijolo, né? Porém ele dá um acabamento no corte, por ele justamente ser o contínuo, ele tem um acabamento melhor, né? Então ele vai dar um acabamento melhor no corte. E também temos o disco segmentado, que já é um disco, vocês percebam, ele tem esses cortes entre os discos, né? No disco, que é justamente para ele não dá um acabamento no corte, porém ele tem uma durabilidade melhor quando você compara com esse disco de corte contínuo, por justamente ele ser aqui refrigerado, né? Esses cortes aqui ajudam ele a refrigerar mais rápido, então ele não esquenta, ele dissipa o calor, ele não esquenta tanto quanto aquele disco. Então isso aumenta a vida útil do disco, né? E também ele, por conta desses cortes que tem, segmentos, né, que tem no disco, ele não dá aquele acabamento na peça. Então se você for cortar, ele é ideal para cortar parede, tijolo, né? Coisas que não requerem um acabamento no corte, né? Cortar um reboco para embutir um conduíte, né? E também temos o disco turbo. Esse daqui hoje é o mais vendido, né? É o turbo, porque ele é um misto entre os dois discos, né? Entre o segmentado e o liso, né? Então ele tem uma refrigeração, né? Esses segmentos ajudam a refrigerar o disco, né? Ele não adquire uma temperatura muito elevada durante o corte, que vai aumentar a vida útil do disco, e ao mesmo tempo ele consegue dar um acabamento, né? No disco. Ele corta cerâmicas, corta até mesmo porcelanato, desde que o porcelanato não requeira um corte que não vai ficar aparente, né? Porque justamente ele não é o próprio de porcelanato, porque ele vai acabar marcando o porcelanato, mas ele também corta um porcelanato, corta também parede, tá? Pedras decorativas, né? E assim, um detalhe dos discos, né? Que aí você fala assim, poxa, por que tem um disco que custa tão caro, outro custa mais barato? É justamente a quantidade de diamante que contém no disco, né? Se vocês observarem o disco de perto aí, vocês vão ver que tem uns pontinhos, né? Esses daí são os diamantes. Então, disco com mais diamante, o preço um pouco mais elevado. O diamante, o que ele faz? Ele é o fundamental no corte. Isso está relacionado à durabilidade do disco, né? Quanto mais diamantes, dura mais, né? Menos diamantes, menos duração do disco, entendeu? Então, normalmente o preço está atrelado a isso, o valor de um disco, né? Então, mais diamante, mais caro, menos diamante, mais em conta, tá? Esses diamantes, quando eu falo diamantes, são diamantes sintéticos, tá? Não é o diamante natural que a gente encontra, que é super valioso, né? São diamantes envolvidos, né? Justamente de corte de abrasivos, né? Elementos abrasivos, né? Elementos abrasivos, está tudo bem claro para vocês o que é abrasivo, né? Um tijolo, um bloco, uma cerâmica, né? Isso aí são elementos abrasivos, tá? Também, como eu já citei aqui, temos os discos para corte de porcelanatos, né? Aí ele já tem um formato um pouquinho diferente, porque ele tem que priorizar um acabamento, né? Porque o porcelanato, que nem já foi falado aqui em outras situações, ele é vitrificado, né? Então tem que ter um cuidado, tem que ser um corte para não estilhaçar esse vidro do porcelanato, porque senão vai ficar tudo, não vai dar aquele acabamento que a pessoa espera. Então o disco normalmente de cortar porcelanato ele é mais fino, vocês vão ter a oportunidade de pegar nele aí, vocês vão perceber que ele é mais fininho, né? E ele também é um disco
Ele é refrigerado, né? Que como eu falei para vocês, isso daqui ajuda a refrigerar o disco, a dissipar o calor do disco, né? E também tem alguns discos de porcelanato que nós não temos aqui, que ele é contínuo, né? Ele não é turbo como esse aqui, né? Ele é contínuo, né? Que isso também vai auxiliar a dar um acabamento melhor ainda no corte, tá? Aí, Yudi, passa para eles aí, por gentileza. Então, vocês percebam, na hora que a principal característica do disco de porcelanato é a espessura dele. Ele é um disco mais fininho que os outros. Mas contínuo, você fala contínuo porque ele é... Contínuo é isso, aqui é liso, né? Ele é um disco contínuo, não tem segmentos, né? Entendeu? Esse é o fato dele, quanto contínuo o disco, mais o acabamento melhor, né? Esse propicia um acabamento melhor. Não, o contínuo ele vai ser, ele tem uma continuidade. Ele não tem segmentos, né? E o Mustang, esse que a gente vê todo. Que é o turbo. E um detalhe importante também desse disco aqui, por exemplo, esse em específico, que é o Brascock, ele tem a dimensão do furo, né? Porque todos os discos, a maioria do disco diamantado, dimensão do furo 20 milímetros. O Brascock, ele tem a dimensão de 20 milímetros, podendo aumentar para 22 milímetros. Por quê? Para você poder usar ele numa lixadeira, numa esmerilhadeira, né? Por conta de, na hora da instalação do piso lá, às vezes a serra mármore não alcança aonde precisa alcançar por conta do formato da máquina, aí se faz necessário usar uma esmerilhadeira que ela tem um alcance melhor, vamos supor, um canto, vai cortar uma peça bem no cantinho da parede, a serra mármore não alcança lá, já uma esmerilhadeira consegue alcançar, né? Por conta da posição, né? Então ela tem essa redução, que você tirando ela aumenta o diâmetro interno do disco, ok? Agora, quanto ao diâmetro externo, eles têm todos eles possuem 4,5 polegadas, tá? Salvo a exceção dos discos maiores, que hoje tem uma serra mármore maior, que nós inclusive temos esse disco aí, que ele já possui 7 polegadas, ou o disco diamantado para usar em bancadas, que é o caso daquela máquina que nós temos ali, que o disco dela também é de 7 polegadas, diamantado de 7 polegadas, tá? Depois, entre os discos diamantados, ainda também agora temos o disco de desbaste. Esse disco de desbaste, ele também tem um formato totalmente diferente desses outros, né? Ele é um disco para trabalhar numa posição diferente desses, porque conforme o nome dele já fala, ele é para desbastar, ele não é para cortar, então ele não trabalha dessa maneira, tá? Nessa posição perpendicular à peça, ele trabalha deitado, tá? Então onde ele vai desbastar concreto, desbastar cimento, parede, né? Às vezes a pessoa tem que remover um reboco da parede, é possível usar esse disco aqui, tá? Pode, para aumentar a aderência da argamassa, é uma função, isso, né? Porque aí você vai comer aquele esmalte do piso, aumentando assim, deixando o piso mais poroso, aumentando assim a aderência da argamassa, né? Textura, em geral, tá? Qualquer produto abrasivo ele funciona, ele só não vai funcionar bem no ferro ou na madeira, tá? Porque a madeira vai empastar e ele não vai conseguir ter a sua funcionalidade, né? E é um disco multifuncional também, que não é usado na serra mármore, e sim especificamente na esmerilhadeira, tá? Por conta da sua posição de trabalho. Ele tem que trabalhar nessa posição, tá? Esse disco aqui também é diamantado, tá? Ele possui diamantes aqui, tá? Que é justamente que é o produto abrasivo aí aos concreto, ao cimento, tem que ter diamante, tá? E também, agora, também diamantado, porque ele possui a vide aqui, né, o diamante na ponta, o disco de cortar madeira, tá? Esse aqui especificamente para cortar madeira, tá? Então, o disco para cortar madeira, vocês vão perceber aí que ele tem dente, né? Ele tem dentes maiores, ele tem posição de corte, tá? Posição de corte, quando eu falo, se vocês observarem, ele tem a seta aqui indicando a posição que tem que trabalhar, tá? Não invertido, porque isso faz com que o disco trave na madeira, né? Então ele tem a sua posição correta que está especificando aqui. E ele também possui diamantes, né? Que seria a vidia aqui na ponta. Vocês vão observar aí, tá?
E também o diâmetro dele de 20 milímetros para usar em serra-mármore, tá? Diâmetro interno. E também temos ele também sem o diamante. Ou seja, o diamante, como eu falei, aumenta a vida útil do disco. Esse daqui, ele é um disco desenvolvido sem diamante, ele vai durar bem menos que esse, né? Sem a vidia, né? Ele não possui a vidia, então ele vai durar bem menos. Porém, o corte dele não estilhaça tanta madeira. Imagina, você vai cortar uma madeira muito fina, né? Um madeirite, né? Principalmente um madeirite. Esse disco aí, ele vai estilhaçar muito o madeirite. Ele estoura tudo. Ele não consegue, ele vai, por conta da vidia que tem na ponta dele, ele vai sair estourando o madeirite. Esse aqui não possui, né, a vidia. Então ele faz um corte mais preciso, tá? Sem estilhaçar o madeirite. Mas também a durabilidade dele é bem inferior, tá? E por último, temos os lançamentos da vez aí, que é o disco de tungstênio. Vocês vão perceber que é um materialzinho, parece uma areia aqui na ponta, mas também altamente resistente, tá? O tungstênio é um aço bem resistente, tá? Então, esse disco aqui, a ideia dele é poder cortar a madeira, dar um corte bem preciso, né? Sem estilhaçar a madeira. Então, o cara vai cortar uma porta, né? Para diminuir o tamanho da porta. Se ele usar esse disco aí, ele vai sair estourando tudo a porta. Então, a porta vai ficar cheia de dentinho. Então, onde a gente trabalha com esse disco aqui, que ele faz um corte preciso, um corte sem estilhaçar a madeira, tá? E outro detalhe, que se na madeira conter algum prego, alguma coisa, esse daqui consegue ainda cortar, dependendo da espessura do prego, claro, ele não vai travar. E esse disco aqui diminui drasticamente o risco de acidente. Por ele não conter dentes, então ele dificilmente vai travar na madeira, ok? E agora vamos falar um pouquinho desse aqui, que é o disco específico de madeira. O que difere ele é o tamanho, porque ele é usado em uma máquina que chama da serra circular. Então ele possui 7 polegadas e 1/4, tá? Ele vai ter inúmeras quantidades de dente, né? Ele possui aí, a quantidade de dente dele está relacionada também ao estilhaçamento da madeira. Quanto mais dente ele possui, menor o dente é. Dessa maneira, ele é indicado para cortar madeiras de espessuras inferiores, né? Justamente para ter um corte mais preciso. Então, quando se trata de vamos supor, vai cortar um caibro com a madeira mais grossa, uma robusta, pode-se usar o outro disco desse mesmo formato, com menos dente, e o dente é maior. Dessa maneira vai ter uma durabilidade maior. Entenderam? Ele também possui a vidia na ponta, tá? Na ponta do disco. E o diâmetro dele aqui, 7 polegadas e 1/4, e o diâmetro interno dele é variável, de acordo com a máquina, tá? Porque tem máquina hoje de 16 milímetros de diâmetro, o eixo, e tem máquinas de 20 milímetros, então por isso a gente tem essa variação do tamanho do diâmetro interno do disco, ok? Esses que vocês vão ver aqui, o Eldtech, o rendimento é infinitamente superior a um outro disco que a gente trabalha aí. Não. De 7 e de 9. Tá? Esse está escrito o Eldtech aqui. Então vocês vão ver que até o desenho do dente ele é diferente. Mas isso aí, quando a Anderson passou, ele usou todos os discos, esse aqui inclusive. Só que esse que está o Eldtech aqui, ó, o preço eu acho que deve ser umas coisas. Ele é 2 vezes mais caro que os outros. Mas a informação é a mesma. Que esse aí, o Eldtech, está escrito. Por conta do formato do dente. O formato dele auxilia na durabilidade. Anderson, acho que a gente podia falar de água. Sim. Então, todos os discos, assim, é importante ressaltar isso por conta, como eu falei aqui para vocês, da temperatura. A temperatura muito elevada aumenta o desgaste do disco, né? Então, todos os discos podem usar com água, tá? Ou seja, não os de madeira, os diamantados, né? Segmentado, você usa o segmentado normal, né? O segmentado... Aí, no caso, por exemplo, o cara vai cortar uma parede com liso. Aí, para ele não esquentar muito, utiliza água. Isso. Por pó também. Diminui o pó. Pode usar a água no turbo? Pode usar a água no segmentado? Pode. Todos vão diminuir a temperatura, aumentar o rendimento, só que diminui o poder de corte. Isso é
É arroz com feijão, só essa conta a gente vai precisar fazer, mas nenhum profissional vem perguntar isso. A pessoa chega aqui e é mais barato, né? Ele vai usar de acordo se tem água lá, ele usa. Normalmente eles não usam água. Normalmente eles não usam. Mas se eles puderem, a água sempre faz aumentar a vida útil do dente, né? Por conta da temperatura que não fica tão elevada, tá? E outro detalhe é quanto a algumas situações que acontecem de você vender o disco para a pessoa, ela chega lá, começa a usar, principalmente em porcelanato. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro apropriado, não tem o dinheiro para comprar esse disco aqui, que é o próprio de porcelanato, acaba comprando um disco normal, que não é indicado, e vai usar no porcelanato. Cara, ela vai cortar, porém, às vezes acontece uma situação do disco ele não cortar e começar a empastar, começar a derreter, até pegar fogo. Como chegou um cliente e fala, poxa, o disco está pegando fogo e não corta. Mas por quê? Existe a resina que segura os diamantes no disco, e essa resina, ela tampa, né, o diamante, né, ela acaba tampando. Então precisa afiar o disco, né? Então para afiar o disco, o cara corta um bloco antes de usar ele, ou passa ele na guia. Então isso vai reavivar os diamantes do disco, né? Vai tirar essa resina da frente do diamante e isso vai auxiliar no corte. Aí dessa maneira ele vai cortar com mais facilidade. Normalmente o cara traz até a peça aqui, você vê realmente começou a pegar fogo no disco e na peça, quando a temperatura elevou muito e o disco não corta, porque o disco está coberto ainda pela resina que segura os diamantes. Tá? Então é necessário afiar nessa situação para que reavivar os diamantes do disco. Tá? Normalmente disco novo acontece isso. Tá? O disco velho, porém, já foi usado, então já não possui mais essa resina, então o disco já está só no diamante mesmo, então ele corta com mais facilidade. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida? Eu acho que era bom a gente só, assim, a gente encerra e vai para a parte prática, comparar com uma cortador de piso, essas coisas. Então, a parte prática, como assim? Eu não entendi. A gente, por exemplo, não dá para comparar o corte de uma maquita com um cortador cortado ali. Isso. 50, um HD, enfim, por mais barato que seja lá, o corte ali com a vidia do riscador é reto, sai limpo, sai liso, sai com acabamento. Quando você pega tudo que nós falamos aí, com exceção dos da madeira, ou até o da madeira, é um baita quebra-galho. O corte ele não tem como você pegar uma maquita Dá para comparar. um corte reto. Não dá, você vai tacar uma peça na mão e vai fazer um negócio, não dá. Tudo que nós falamos ali é realmente só o cara, não, eu tô com pressa, quero acabar, rodapé, alguma coisa que não vai ficar aparente. Se você for cortar todos os pisos ou fazer algum desenho. Tamanho da peça. Pode esquecer. Esmerilhadeira, pode esquecer. Não tem como a gente dar essa quina aqui, ó. Isso aqui é máquina. Aí tem que ser no cortador, né? Ou de piso, ou aqueles cortadores de mesa e tal. Esse acabamento não tem como você fazer de uma máquina. Ah, mas o cara usa uma régua. Impossível. Não dá. Até pela vibração da máquina, né? Porque a máquina manual, ela vibra, né? E aquela máquina da bancada, ela é estática, não tem vibração nenhuma. Então auxilia no corte, ficar mais preciso, retificado. O prático esse é o que a gente... É só para facilitar na hora de vocês venderem isso. Né? É saber que assim, cara, ali é nas coxas. Todo profissional tem. Por melhor que o cara seja, por mais caro o equipamento do cara, todo mundo usa. Isso aqui salva, cara, pra qualquer coisa. Só que você precisa ter isso em mente, que ali é muita trabalho. Tá falando de 50 ou 100 reais numa pedra de mil. Uma pedra. O cara vai colocar 10, 20, 50, 100, 500 numa casa. Então isso a gente tem que ter, né? Em mente pra não... Como eu sempre comento, se não ser muito louco vendendo as coisas, a gente também tem um baita produto. Saber que tem as limitações, né? E ainda, quanto mais valores, né, que nem acabei de falar para vocês aqui, se um disco custa 15 reais, o outro custa 60, 90 reais, como tem disco de 200 reais, é lógico que não é a mesma coisa, né? Só que isso a gente tem que ter o feeling de perceber também na hora que você está atendendo o cliente. Não adianta eu falar para ele, esse disco não presta, o que presta é esse de 200.
Sendo que você percebe que a pessoa não está ali preparada para investir R$ 200 ali. Aí você vai, né, a pessoa fica até com vergonha de comprar o disco, porque você já falou para ele que não presta, e aí ele fala, ah, então tá bom, não vou levar nenhum, porque eu não tenho dinheiro para levar esse, e não vou levar esse porque você falou para mim que não presta, né? Então eu tenho que ter todo esse feeling na hora da venda, né? Até porque o disco, ele vai só, a pedra inteira vai ser aplicada, É. né, no cômodo, ele vai só num recorte, numa quina, sabe? Dificilmente usa disco assim, numa casa inteira, o cara vai usar várias vezes, né? Mas É. depois que assentou todo o ambiente, é nos cantinhos, né? O cara vai... Onde até, se você, numa análise para cortar um rodapé, por exemplo, no rodapé é mais eficaz você usar aquele riscador ali, a máquina, né, riscadora de piso, do que usar uma maquita. Porque numa maquita ele não consegue um corte retificado, retinho ali, certinho, 100%. Ali naquela máquina, por ter o esquadro, por ser um risco só, ele consegue riscar e quebrar, ela vai sair reto, né? Na máquina, a pessoa indo cortando, ela não vai ter. Quando essa vibração, o disco não fica 100%, o corte não fica totalmente retificado, reto, né? Então, tem essas situações. E lembrando que na máquina também é usada a vidia, que é a mesma vidia que contém no diamante, né? O diamante que contém nos discos, tá? E que é justamente para fazer o corte, né? Então, percebam que às vezes o cliente fala assim, pô, tô cortando com esse disco aí, mas esse disco não deixou meu rodapé todo torto. Então, o problema está sendo o disco ou a máquina correta, porque a pessoa não está usando a máquina correta para o que ela precisa, né? E acontece muitas situações assim, né? Então, pessoal, alguma dúvida? Nenhuma? Esse disco aqui, eu uso ele para... Isso. Desbasto concreto, desbasto gesso, parede, reboco, tá? Ele tem um valor, você viu que ele é um disco bem caro, justamente pela quantidade aqui de diamante que ele contém aqui, né? Porque ele tem que ser muito mais agressivo, porque ele tem que comer concreto, ele tem que desbastar, não é cortar, né? Então você vê que o valor dele é bem elevado, justamente por causa da quantidade de diamante que contém nele, tá? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado mais uma vez, tá? Até a próxima.